sonha em ser mãe. Tem gente que sonha e perde o sonho porque não conhece as possibilidades. Tem gente que se programa bastante para esse advento da maternidade e aí conhece as possibilidades e lança a mão de todas elas. Assim, é um cenário muito diverso atualmente e bem diferente do que acontecia antigamente. Eu tô aqui recebendo a doutora Eugênia Câmara, ela que é especialista nisso, além de ser uma amiga querida, né? Tá ali com o nosso querido Jair do lado ali, né? Vem sempre, não vem sozinha de jeito nenhum, viu? Tá sempre ali, tá tomando conta dela. Bom, e aí a gente vai falar sobre essas possibilidades. Doutora Eugênia, seja bem-vinda aqui à Metropolitana. Bom dia, gente. Bom dia, Jane. Obrigada. E é sempre um prazer estar com você, minha amiga. Há tantos anos que a gente... Eu sempre fico muito feliz em poder contribuir com conhecimento e informação para todos. Né? E esse cenário que eu falei no início, ele é muito real, né, Eugênia? Tem gente que ainda não conhece as possibilidades e por isso fica sem realizar sonhos, porque tem mulheres que passam da idade e não realizam o sonho e não sabe que existem possibilidades. O congelamento é uma delas, né? Mas tem também aquelas pessoas que estão aí, que são diagnosticadas com problemas de saúde e que também podem lançar mão. São muitas as possibilidades nesse universo que só aumentam, né? A infertilidade hoje ela é considerada uma doença, tem CID. Então, a partir daí, como toda doença merece e o cidadão tem direito ao acesso ao tratamento, e as pessoas precisam conhecer mais e saber dos seus direitos. Então, a infertilidade hoje, no mundo inteiro, já acomete cerca de 15% das pessoas, ou seja, 1 a cada 6 pessoas hoje no mundo, tem alguma dificuldade de engravidar. E isso vem aumentando cada vez mais, exatamente por várias questões. Mudanças do nosso planeta, mudança do estilo de vida, muitas questões estão envolvidas e aumentando cada vez mais a questão da infertilidade. O adiamento da maternidade, como você bem falou, é um dos grandes fatores hoje. A mulher vem se dedicando cada vez mais à sua profissão, à realização de outros sonhos, e a maternidade vem ficando cada vez mais para frente. E com isso, como nós mulheres nascemos com um estoque de óvulos, e muitas pessoas não sabem disso, diferente do homem que produz espermatozoide a vida inteira. A mulher, ela tem um estoque de óvulos e ele finda, ele acaba uma hora, né? Quando a mulher entra na menopausa. Mas hoje em dia as mulheres estão deixando para engravidar depois dos 35 anos. Então, quando já estão mais organizadas. E é aí que começa uma saga, uma luta, porque começam a ter dificuldade de engravidar e não sabe que a idade impacta tanto nas questões dos percentuais de chance. Vamos lá. Quem está tentando engravidar, os casais, tem gente que casou, né, que está tentando e não acontece. Tem gente que já sabe, assim, nossa, eu não casei, mas eu quero ser mãe. E tá tudo bem, cada um tem o seu direito e a sua forma de pensar. A gente precisa respeitar cada dia mais o outro, né, e as suas escolhas. O que precisa ser observado, por exemplo, especificamente para esse casal que está aí na tentativa e que não está conseguindo? Tem alguns marcos que precisam ser observados? Tem. O primeiro deles é a idade da mulher. Então, todo casal que está desejando engravidar, que está tentando com relações sexuais todo mês no período fértil, e há 1 ano nessa tentativa, já é considerado uma infertilidade, já precisa buscar ajuda. Mas existem casais em que existem condições pré-existentes. Por exemplo, uma mulher que tem endometriose. Pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e pela Sociedade de Reprodução, já é recomendado que a mulher que tem endometriose já venha avaliando de antes a sua fertilidade, a sua reserva ovariana, que é essa questão do estoque de óvulos. É possível realizarmos exames onde nós identificamos como está esse estoque de óvulos e trazer um planejamento, apresentar para a mulher um planejamento reprodutivo. Olha, atualmente, os seus exames estão mostrando que a sua fertilidade, o seu estoque de óvulos está exatamente assim. Então, é importante que você já pense na questão da maternidade. Ah, doutora, mas eu não estou pensando agora, estou querendo adiar e tal. Então, pense na possibilidade de congelar os óvulos e aí trazer essa informação da importância de você manter óvulos congelados para que no futuro, se de repente você precisar, eles estão lá congelados. Não é uma garantia, claro, de gravidez futura, mas aumenta muito a chance porque você consegue preservar esses óvulos numa idade
qualidade ainda muito favorável e uma quantidade também ainda confortável. Então, isso está me fazendo acreditar que quanto mais rápido você fizer uma avaliação, e na verdade essa avaliação ela não precisa esperar um problema se apresentar, né, Eugênia? Por exemplo, meninas que sabem que querem ser mãe. Primeira coisa é saber, eu quero ser mãe, né? Eu vou querer procriar, é um desejo, porque existem pessoas que não têm esse desejo. E aí eu repito, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, a gente respeita. Mas se quer, quanto mais rápido fizer uma visita ao ginecologista ali, né? O médico que já faz aquela assistência, não precisa ser um especialista em reprodução assistida, não. Mas o ginecologista mesmo me pediu, eu gostaria de saber aí, dá para fazer em idades iniciais? Sim, com certeza. A partir dos 18 anos, a mulher já tem um eixo hormonal ali reprodutivo maduro. Então, a partir desta data, a mulher pode realizar um congelamento de óvulos a qualquer momento. O ginecologista é exatamente o médico que vê a mulher, que assiste a mulher todos os anos, pelo menos uma vez ao ano. Então, a mulher ela pode sim buscar essa informação com seu ginecologista. E eu costumo dizer muito assim, sabe, Djane, você falou e aí me chamou a atenção. Você disse assim, mas aquela mulher que já quer engravidar, que já tem um pensamento antes. E eu digo mais, eu digo assim, para aquela mulher que hoje, né, está dizendo assim, não quero ser mãe. Ou então, não sei se eu quero, essa é que deve mesmo fazer, porque a opinião da gente pode mudar de ideia, pode mudar de hoje para amanhã. Então, essa que hoje diz que não quer, ela deve entender que o congelar óvulos não significa que ela está, vamos dizer assim, eu vou falar a palavra, vou falar condenada, porque eu tô condenada, porque tem gente que pensa assim, meu Deus, né? Eu tenho um compromisso, eu sou obrigada a usar aqueles óvulos de forma alguma. Você está se dando a oportunidade e a autonomia de decidir para frente. De mudar hoje de ideia. Eu não quero, né? Mas amanhã quem sabe, né? Então, tá garantindo a liberdade, vamos dizer assim, tá garantindo a liberdade. O poder de você decidir. Porque quando a gente decide isso muito para frente, principalmente depois dos 40 anos, Jane, é difícil. É triste, porque a gente vê isso todos os dias no consultório. Mulheres que olham para trás e dizem assim, doutora, se eu tivesse tido essa informação antes, eu tinha pensado no congelamento de óvulos. E ainda tem mais, né? Os novos relacionamentos. A gente vê pessoas mudando de relacionamentos aí por motivos variados. E às vezes encontra um parceiro que tem o sonho de ser pai e você muda de ideia, nossa, porque de repente você não tá querendo, gente, não me condenem não, viu, vocês estão aí do outro lado, mas às vezes o não desejo de ser mãe vem porque você não tá satisfeito no seu relacionamento. Exatamente. Ou você não está em algum relacionamento e perdeu a esperança. Então, assim, precisa entender que o tempo vai passar e as coisas vão acontecer. E vou lhe trazer uma curiosidade. Você sabe qual é o campeão de contato no WhatsApp da clínica? Qual é a dúvida mais comum? Aquelas mulheres que já têm filhos, que fizeram laqueadura tubária, aqueles homens que fizeram vasectomia e querem reverter, Djane, entendeu? Olha. Querem reverter, querem saber como engravidar depois que ligou as trompas. Então, olha só o que você está falando. As pessoas entram em um novo relacionamento. Né? Encontram outras pessoas que momento, às vezes não têm um filho, o parceiro, isso. Ou às vezes até ter e deseja ter um filho dos dois. Então a opinião ela pode mudar. E é incrível isso, como as pessoas se arrependem. Então, assim, a informação ela precisa chegar, precisa entender quais são todas as possibilidades, né? Tomar decisões cada vez mais precoces, que possam lhe favorecer futuramente. É importantíssimo, imprescindível. Hoje também, muitas pessoas estão entrando muito na questão do cuidado, do autocuidado, né? Que isso é muito legal, assim. A gente hoje tem pessoas de todas as idades na academia, né? Se cuidando da saúde e do bem-estar, mas esquece da saúde reprodutiva. E aí vem também essa questão dos jovens estarem usando muito anabolizantes. Tanto mulheres como homens. E isso também é um fator que pode interferir na fertilidade masculina e na fertilidade feminina. E até quando se fala, eu imagino, de suplementação, quando a gente fala de suplementação, a gente fala de pessoas que estão se jogando nesse universo, muitas vezes sem orientação. Então a gente não está falando aqui contra a suplementação, de jeito nenhum.
porque tem suplementação e suplementação. Depende da orientação, na verdade, daquele profissional que está acompanhando ali, verdadeiramente falando e personalizando a situação, né? Individualizando a situação. A gente vê muito nas academias, infelizmente, esse compartilhamento de informação, um prescrevendo para o outro, que não tem nem a autonomia, né, de prescrever, a capacitação para se prescrever. Às vezes, professores da própria academia fazendo prescrição de hormônios para os alunos. Então, isso é muito perigoso. A gente tem que trazer isso de forma muito efetiva, essa informação, porque pode trazer danos para a saúde e danos para a saúde reprodutiva. O homem pode ficar sem produzir espermatozoide nenhum quando utiliza testosterona de forma indevida, de forma não programada. Entender que isso pode trazer prejuízos para a fertilidade futura. Então, hoje, várias questões podem envolver um homem ou uma mulher e que pode comprometer a sua capacidade reprodutiva. Por isso que é importante sempre ter um acompanhamento, buscar informação. Quando a gente fala, eu acompanho você muito nas redes sociais e aí eu vejo assim, nossa, aconteceu, deu match, né? Deu match. E aí, como que é essa coisa? Como que é o processo? Hoje, dentro da reprodução assistida, a gente quando fala, e eu digo que muitas pessoas às vezes têm muito receio de procurar um especialista em reprodução, porque acham que vai logo para as técnicas mais avançadas. E nós temos tratamentos diversos, isso vai depender de cada caso. Desde tratamentos de baixa complexidade, que nós chamamos, tratamentos mais simples, voltado para gravidez natural, como por exemplo, o chamado coito programado, o namoro programado, aquele casal que a gente entende nos exames que ainda tem uma viabilidade de uma gravidez natural. A gente pode fazer um tratamento voltado para induzir a ovulação daquela mulher, uma paciente que tem alterações ovulatórias, acompanhar na ultrassonografia seriadas, dizer o momento da relação sexual. Esse é o chamado namoro programado ou coito programado. É um tratamento de baixa complexidade que pode atender vários casais. Mas existem também tratamentos de alta complexidade, como a fertilização in vitro, que é o bebê de proveta, e a inseminação artificial, que são tratamentos diferentes. A inseminação artificial, ela é uma indução da ovulação e ao invés de, por exemplo, como no coito programado, ter a relação sexual programada, nós realizamos a injeção de uma amostra do sêmen no útero da mulher e essa fecundação, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide na trompa, ainda é natural. Então, a gente chama de uma gravidez seminatural. Também existem as indicações, normalmente em pacientes onde o homem tem alguma alteração nos espermatozoides, mas é uma alteração mais leve, que a gente pode fazer um preparo, um processamento e melhorar as chances de sucesso desse casal. E o último tratamento mais complexo é a fertilização in vitro, que é o bebê de proveta, onde nós fazemos uma estimulação hormonal para a mulher, que dura mais ou menos de 8 a 10 dias, ela tomando os medicamentos hormonais e fazendo o acompanhamento seriado no consultório do crescimento dos folículos, que são as casinhas dos óvulos que estão no ovário, e realizamos um procedimento que é a aspiração desses óvulos, um procedimento que é indolor, com anestesia, que nós chamamos de sedação, né? A anestesia, a sedação endovenosa. O procedimento é um procedimento que ele dura cerca de 10 a 15 minutos e depois ela vai para a sala de recuperação anestésica e depois vai receber alta. Nesse dia a gente faz a união do óvulo com o espermatozoide. O homem, normalmente, a maioria deles não passam por um procedimento. É uma amostra como um espermograma. Então, vai haver um processamento, a escolha ali dos melhores espermatozoides para aumentar a chance de sucesso. E aí, une esses gametas, forma um embrião, o embrião é colocado no útero da mulher. Olha, gente, que fantástico. Isso é muito bom, né? Eu não vou aqui tratar da polêmica, tá? A gente sabe que aconteceu um caso aí no Rio de Janeiro. São Paulo, interior de São Paulo. No interior de São Paulo. Eu não quero tratar do caso. Sim. Eu quero tratar de que as pessoas podem ficar seguras, né? Uhum. E assim, quando se fala em procedimento, gente, médico, procedimento médico tem risco. Todos têm risco. Mas aí eu acho que minimizar o risco, e aí a doutora Eugênia que vai poder falar melhor, porque é especialista, para minimizar o risco, o paciente precisa estar muito alinhado ali com o médico, falando as verdades. Tem paciente que esconde, a gente sabe disso, né? Inicialmente vai escondendo, e se eu falar isso eu não posso fazer o procedimento. Mas você precisa falar, né? Tem que falar tudo. Então, há, na verdade, ali um passo a passo, há uma intimidade, eu vou dizer assim, criada, gerada entre o profissional e o paciente para minimizar qualquer possibilidade de revés, né?
Isso. Eu costumo dizer assim, a primeira coisa é a relação de confiança, né, do médico com o paciente e vice-versa. O médico precisa confiar no paciente e o paciente confiar no médico. E é o momento de tirar todas as dúvidas, de entender todos os processos, os percentuais de chance de sucesso, os riscos, inclusive, de qualquer procedimento. E falando especificamente do procedimento de aspiração de óvulos, é um procedimento que nós chamamos de minimamente invasivo. Ele consiste numa punção via vaginal, guiada por ultrassom. Então, a gente está visualizando no ultrassom a agulha de punção entrando ali pela vagina, acessando os ovários e aspirando. Então, a gente está vendo ali os folículos murchando. É um procedimento que exige técnica, precisão, experiência, cuidado, porque sim, pode ter algumas intercorrências. Dentro da literatura geral no mundo, as intercorrências, os percentuais são muito baixos, são menos de 1%. Mas pode acontecer de repente ter uma perfuração, de ter uma hemorragia. A maioria das vezes acontece um sangramento discreto que já é contido ali mesmo. É importante fazer um ultrassom de revisão logo depois que você termina o procedimento, você já está ali com ultrassonografia. E é importante respeitar os tempos, os times da paciente no pós-procedimento. O médico tem que estar ali pertinho, acompanhando os sinais. Então, na maioria das vezes, é um procedimento que ele é muito baixo o risco de intercorrência. Mas, como você falou, pode acontecer. Nós tivemos um caso recente, como você falou, né? Na semana passada, aconteceu de uma paciente falecer mesmo e a gente entende que teve algum momento aí, né, de intercorrência e que não foi tratado em tempo hábil. Mas que isso não sirva também de uma informação que ela gere um medo muito grande no paciente e que ela não tome a sua decisão por conta disso. Então, é preciso, claro, todo mundo, é algo que é muito grave, é algo que ninguém deseja, né? A família perdeu, né? A mulher perdeu uma vida. Sim. E a gente tem muito respeito a isso, mas é importante entender que, como vários procedimentos que as pessoas fazem hoje em dia, esse é um dos mínimos que acontece. Todos, eu acho que a gente pode dizer todos oferecem algum tipo de risco. Assim, olha, até arrancar uma unha pode trazer um risco, então é importante a gente sanar todas as dúvidas, entender todo o processo. Aproximar, né? Faz bem. Doutora Eugênia, a gente tá chegando no final. O assunto eu sei que ele é amplo, que a gente conversaria muito aqui. Isso. Mas eu acredito que o mais importante é oferecer para o nosso ouvinte esse esclarecimento e essa possibilidade. Sim. Porque isso é que é importante, é fazer com que as pessoas entendam que elas são livres. Isso. E que existem muitas formas de viver e acessar os seus sonhos com essa liberdade. E, inclusive, como eu falei anteriormente, o congelamento de óvulos pode ser uma chave para a liberdade também. Eu posso mudar de opinião se eu quiser, porque eu já me garanti. Isso. Então, eu vejo dessa forma. E é um planejamento, eu costumo dizer assim, é um planejamento reprodutivo. Então, não é algo que você... É uma doença? É um tratamento que eu preciso fazer com urgência? Não. Mas se você buscar isso, quanto mais cedo você buscar, você consegue fazer uma organização, um planejamento dentro de todo o seu contexto ali, dos seus investimentos, vamos dizer assim. E você se planejar de forma mais calma, mais tranquila, ter um olhar especial para o seu planejamento reprodutivo, porque é importante. Muito bom. Instagram para os nossos ouvintes? DRA Eugênia Câmara, DRA de doutora, né? Eugênia Câmara. Maravilha, muito bom ter você aqui, viu? Obrigada. Beijo grande. E aí, tá colocando muita vida, ajudando aí a colocar muita vida no mundo. Tem muita né? gente, já são 14 anos, Jane. Passou rápido, tem viu? Muito bebê aí no mundo. Olha, mais de 1000 meninos, falou ali a voz do lado ali. Isso é muito bom, gente. São possibilidades, é evolução, é crescimento. Essa área, ela não para de crescer, né, doutora? As pesquisas continuam e só melhoram. Então, assim, isso é bom. É notícia boa que a gente gosta de dar. Agora são 8h33. A gente vai no intervalo comercial. Não vai, Cássio Kiss? Cássio Kiss está nas ruas da cidade. Então, bom dia para você, Cássio. Olá, Edjane. Muito bom dia para você. Mais uma vez, estamos de volta, né?